Onde estão os espíritos dos dinossauros que foram extintos há mais de 66 milhões de anos? Bem, de acordo com estudos científicos, a causa maior da extinção daqueles dinossauros tradicionais que a gente sempre vê por aí foi a queda de um asteroide aqui no planeta. E aí, essa queda desse asteroide provavelmente causou alteração climática, terremotos, maremotos, muitos gases na Terra, muitas erupções vulcânicas, e aí praticamente todos aqueles dinossauros, né, principalmente aqueles de grande porte, aqueles do Jurassic Park, né, que a gente sempre vê, pequenos, grandes, etc., foram extintos. Muitos deles, no entanto, permaneceram aqui na Terra, né? E eles evoluíram para o que são hoje muitas espécies de pássaros e répteis e até mesmo peixes. Mas aonde estão aqueles espíritos dos animais que morreram naquela época, né? Daqueles dinossauros que morreram, que foram extintos, né? A maioria. Onde estão aqueles espíritos hoje? Bem, uma coisa é clara, eles não são os animais de hoje em dia. Aqueles dinossauros que foram extintos há mais de 66 milhões de anos, eles não são hoje os seus descendentes fisiológicos, né? Não são pássaros ou anfíbios ou répteis, porque 66 milhões de anos é um tempo muito longo para a evolução aqui no planeta Terra. É um tempo muito grande na evolução em reino apenas. Peixes, pássaros e répteis, eles reencarnam muito rapidamente depois da morte, né? Então eles morrem e reencarnam muito rapidamente, né? Para concluírem essa vida deles passando naquele reino, passando naquela espécie específica. Agora, 66 milhões de anos, repito, é um tempo muito longo para a evolução. Esses dinossauros de 66 milhões de anos teriam evoluído muitas vezes, reencarnado muitas vezes, e já teriam mudado de espécie, né? Então o que aconteceu foi, esses espíritos dos dinossauros que morreram por causa da queda do asteroide e consequentemente por causa de outras mudanças aqui no planeta, eles migraram deste planeta para outro. Então é claro que eu estou falando num sentido extrafísico, né? Então aquelas consciências, aqueles espíritos, né, daqueles animais, aquele reino inteiro, ele migrou para outro planeta, para uma dimensão diferente. Então eles foram concluir as suas evoluções, os seus caminhos em outros planetas. Então o momento deles acabou aqui na Terra naquele momento. Então eles migraram para continuar uma evolução numa outra espécie, ou mesmo numa espécie muito parecida com a que deles era aqui neste planeta, mas em outra órbita, em outra galáxia até. Essa migração de espécie, migração de consciências acontece com todas as espécies. Então, assim como a imigração acontece aqui de continente para continente, também acontece a mesma coisa no sentido de planeta para planeta. A gente está falando de consciências, então é claro que se você for em Júpiter hoje, você não vai achar vida física aqui no plano da terceira dimensão física, mas em outras dimensões há vida, há existência, né? Assim como aqui na própria Terra, no plano físico tem vida física, mas também em outros planos mais sutis, ou menos sutis, mas em outras dimensões também há existência, há vida. Então, essa migração de existências acontece muitas vezes. Acredito que muitas pessoas já tenham ouvido falar sobre os exilados de Capela, né? Quando muitos espíritos, muitas consciências deste lugar, deste planeta, desta estrela, né, deste lugar chamado Capela, vieram aqui para a Terra para reencarnar, para encarnarem como humanos. E assim trouxeram, né, os seus conhecimentos e passaram por um momento aqui evolutivo. E assim nós, humanos, eventualmente, não vamos continuar para sempre aqui na Terra. A gente vai sair daqui, a gente vai migrar para outro planeta, em outra dimensão. Então, a migração acontece, é um processo natural. Com os dinossauros aconteceu, a gente tem que entender que este planeta aqui não foi feito só para os humanos evoluírem, né? Não é só para o humano estar e passar pelas experiências. Todas as outras espécies estão usando o mesmo planeta para se desenvolver, para crescer, para evoluir, e migram para cá e saem daqui. Então, assim como aconteceu com os humanos e vai acontecer de novo com a gente, com esses dinossauros, aconteceu desta forma. Então, aquele ali foi um momento da deixada deles desse planeta. Agora, uma coisa que é muito interessante é que aqueles dinossauros daquela época, né, de 66 milhões de anos, eles são hoje em dia seres extremamente evoluídos. Eles são muito evoluídos espiritualmente, eles são muito elevados, muito iluminados,
Por quê? Porque a gente está falando realmente de um número aqui, né, de 66 milhões de anos, e este é um tempo relativamente longo para a evolução, né? Ele para a evolução no mesmo reino, numa evolução física, né? Então, 66 milhões de anos é um tempo onde acontece muitas reencarnações, muita mudança de um reino para o outro. Então, você tem, por exemplo, do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, como inseto, do inseto para o mamífero, eventualmente, talvez do mamífero para o humano, né? Do humano para uma outra espécie, em uma outra dimensão, em outro lugar. Então, sempre há essa migração, essa evolução de uma série para outra, né? Então, 66 milhões de anos é um tempo relativamente longo para se evoluir no plano físico aqui deste universo que a gente conhece. Então, esse tempo deu provavelmente àqueles dinossauros que morreram, né, que foram extintos naquela época, uma evolução longa, né, passando por diversas espécies. Então, hoje, acredita-se, né, nesse sentido, baseado nesse tempo tão longo, que eles já evoluíram muito. Então, quando a gente debate, quando a gente fala, quando a gente estuda sobre os dinossauros, a gente está falando de seres que são muito mais evoluídos que a gente, que nós humanos. Eles são evoluidíssimos. São seres que não têm, obviamente, mais aquela forma, talvez não tenham mais forma, nem astral, talvez estejam só em seus corpos mentais, sem precisar de forma, já são evoluidíssimos, com muito conhecimento. Conhecimentos e luz, né, que a gente compara a seres de grandeza maior aqui, que a gente fala nos dias de hoje, né, aqueles avatares, mestres ascensionados e tudo mais. É importante enfatizar que, hoje em dia, existem vários tipos de pássaros, répteis, peixes, que são os descendentes de vários dinossauros daquela época, né, de mais de 50 milhões de anos atrás. Porém, eles são, sim, os descendentes fisiológicos, né? Então, de acordo com a biologia, de acordo com o corpo físico, eles são, sim, os descendentes. Agora, espiritualmente, os animais de hoje em dia, os pássaros, os répteis, eles são espíritos novos. Eles são espíritos que, há pouco tempo, né, relativamente pouco tempo, eles estão nesta espécie. Então, provavelmente antes de estarem nessas espécies, eles eram espíritos coletivos, talvez de animais menores ou insetos, e antes disso, eles animavam plantas e árvores, animavam no sentido de ser apenas uma energia, antes disso, talvez pedras, cristais, terra. Então, assim, esses animais de hoje, que são os descendentes de vários dinossauros, são espíritos novos. Fisicamente são descendentes, mas espiritualmente são espíritos novos. Claro que essa regra serve para os humanos de hoje. Os humanos, eles não são a reencarnação de um dinossauro daquela época, por dois motivos. Em primeiro, porque, como eu falei, e vou repetir, 66 milhões de anos é um tempo muito grande para que uma espécie continue no mesmo reino, né? Sem evoluir, sem passar para outras espécies, sem passar para outros reinos ou outras orbes, né? Para outras dimensões. Então, os humanos não são descendentes daqueles daqueles dinossauros. E mesmo assim, pássaros, por exemplo, né, aqueles dinossauros que eram mais relativos a espécies de pássaros hoje, e aqueles que são mais relativos a peixes, por exemplo, eles não reencarnariam como humanos nunca, porque a evolução dos pássaros e dos peixes, né, dos animais aquáticos, né, na maioria dos peixes, é uma evolução paralela. Então, eles não passam pelo reino humano para evoluir, né? Então eles não vão evoluir, eventualmente reencarnarem como humanos e aí progredirem. Não, eles estão paralelamente, eles vão para o mesmo lugar onde a gente vai espiritualmente, eles estão crescendo na mesma proporção, mas eles não vão passar por uma condição humana, né? Como a gente está passando agora. Então, esses animais, esses dinossauros, eles não são, hoje em dia, alguém, né? Então, ninguém pode falar que numa vida bem passada, uma vida bem antiga, foi dinossauro, porque não é assim. Eu, particularmente, acredito que os dinossauros daquela época, né, aquela maioria que foi esmagada pelo asteroide e as consequências que o asteroide causou na Terra, eu acredito que eles estejam hoje em dia em Júpiter. Isso é bem particular, eu acredito nisso porque, aparentemente, né, de acordo com a ciência e, né, com os estudos de astrofísica, cosmologia, etc., aquele asteroide ele foi puxado aqui para o sistema solar por Júpiter.
né? Então Júpiter puxou aquele asteroide e esse asteroide colidiu com a Terra. Então eu acredito que talvez, sei lá, né, pode ser que muitas daquelas espécies estejam hoje em Júpiter, já não como dinossauros, mas como espíritos evoluidíssimos. Aparentemente, Júpiter é evoluidíssimo, né? É um planeta muito evoluído, com muita luz mesmo. É claro que eu estou falando isso no sentido extrafísico, né? No sentido, ou seja, de outra dimensão. Não estou falando da dimensão aqui física. Então, se você for em Júpiter hoje, fisicamente você não vai encontrar vida, provavelmente. Mas em outra dimensão, sim, há uma sociedade, há uma vida muito, muito progressa, muito evoluída, bem diferente da que a gente experiencia aqui na Terra. Não é nem mais uma vida astral, é uma vida mental, né? Então pode ser que muitos dinossauros estejam lá. Isso é uma particularidade que eu acredito. Só para resumir, aqueles dinossauros que foram extintos não estão mais no planeta, são espíritos muito evoluídos hoje em dia. Nenhum dos animais hoje em dia aqui na Terra são a evolução ou a reencarnação de algum daqueles dinossauros. Claro, dinossauros são espíritos, né? Eles foram espíritos, eram animais, tinham seus espíritos, hoje estão na senda mais evoluída.